Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao 6º dia da nossa formação para a consagração e durante 12 dias nós estamos nos preocupando em nos esvaziarmos do espírito do mundo. E para isso nós estamos nos espelhando nas virtudes de Nossa Senhora. Hoje nós vamos estudar e examinar tudo que nós precisamos aprender e eliminar a partir do exemplo de Nossa Senhora, com a sua virtude da oração contínua. No Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 8, que fala das práticas particulares dessa devoção, fala de uma coisa que a gente vai ter que fazer a vida toda, que é rezar. A vida toda a gente vai ter que rezar o terço, todas as orações que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai ter que viver rezando, porque é assim que Nossa Senhora espera que a gente faça. Se bem que o essencial dessa devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores, bem feitas, ajudam as interiores, como porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos, o que ele fez e o que ele deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores, que só a gente é que vê, né? Então hoje nós estamos falando de oração. Nós vamos lá para o artigo 5º do capítulo 8, artigo 5º, não, parágrafo 5º. A grande devoção à Ave Maria e ao terço. Quando nós desenvolvemos, essa devoção à Nossa Senhora através desse método Tratado da Verdadeira Devoção, a gente aprende que a gente precisa rezar o tempo todo, em todas as situações. Pode ser a oração mais simples possível, uma jaculatória, por exemplo. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pode ser a oração na hora do almoço. Pode ser oh meu Deus, simples. Pode ser uma oração longa, pode ser o terço, o rosário. Tá? São várias orações que a gente tem que fazer. Mas essa maneira de ser devoto de Nossa Senhora é que nos mantém o tempo todo ligados a Jesus, através da oração, porque a oração é um diálogo, né? Você não reza sozinho, você reza para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora. Então, a oração é um diálogo. E quanto mais você se mantém conectado, ligado, na mesma sintonia que eles, mais você se aproxima da santidade. Então, olha o que diz o parágrafo 5º desse artigo. Terão grande devoção ao recitar a Ave Maria, ou até mesmo a saudação angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos muito doutos para demonstrar-lhes o mérito dessa pequena oração, como sucedeu com São Domingos, São Capistrano, ao bem-aventurado Alano de la Roque. E eles compuseram livros inteiros sobre as maravilhas e a eficácia da Ave Maria para a conversão das almas. Eis a palavra consoladoras e terríveis que se custaria crer se não lhes garantissem esses santos que estudaram essas orações. Como depois deles, muitos personagens fidedignos, com a experiência de muitos séculos, confirmaram a eficácia dessa oração. Pois sempre verificou que aqueles que trazem o sinal da condenação, como os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem e recitam o Pai Nosso, mas abominam a Ave Maria e o terço. Trariam
antes uma serpente sobre o peito do que o rosário e o terço. Os orgulhosos também, embora católicos, mas tendo as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, desprezam ou mostram uma indiferença completa pela Ave Maria, considerando o terço como uma devoção efeminada suficiente para os ignorantes e analfabetos. É o que a Santíssima Virgem diz ao bem-aventurado Alano, em seguida as palavras que foi citada aqui no livro. É verdade, não conheço o melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se ela gosta ou não de rezar a Ave Maria e o terço. Gosta, pois pode acontecer que alguém esteja na impossibilidade natural ou até sobrenatural de dizê-la, mas sempre a ama e a inspira aos outros. Temos também recitação magnífica, tem recitação das outras orações que a gente está fazendo aqui, vai fazer durante os 33 dias. Tem várias orações que a gente precisa aprender a fazer todos os dias. Na reflexão de hoje, sobre a virtude da oração, eu vou te perguntar o seguinte: você já adquiriu o hábito de rezar sempre, em todos os lugares e em todas as situações? Ou você só reza lá na hora que está dentro da igreja durante a missa? A oração, ela deve fazer parte de todos os momentos de nossa vida. A palavra de Deus nos lembra que Maria é a mais terrível inimiga do demônio, pois somente ela é capaz de descobrir as malícias e as ciladas dessa serpente e assim vencer, esmagar e aniquilar esse inimigo ímpio, ardiloso e orgulhoso. O poder de Maria sobre todos os demônios há de se intensificar nos últimos tempos, quando Satanás começará a armar insídias em seu calcanhar, ou seja, aos seus humildes servos de amor, os seus pobres filhos e filhas, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. E nós somos esses escravos e esses filhos de Maria. Lembra que eu falei no nosso encontro que uma das coisas que a gente tem que estar sempre em mente é que Maria nos escolheu para fazer parte do exército dela que vai lutar na batalha final contra o inimigo. E nós temos que estar prontos e preparados para esse momento. E só com oração a gente consegue isso. Nossa Senhora, em suas aparições, sempre insistiu e nos exortou a respeito da oração. As coisas irão bem se rezarmos sempre, e irão mal se não rezarmos. A Virgem Maria era silenciosa e estava sempre em perfeito espírito de oração. Tinha a vida mergulhada em Deus e fazia tudo em sua presença. Mulher de oração e contemplação, buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala ao coração. E nós que vivemos no barulho, o tempo todo barulho, sem parar, nós precisamos buscar esse silêncio na oração. Buscar a oportunidade de estar em silêncio para falar com Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração. Precisamos nos empenhar arduamente em buscar uma vida interior na presença de Deus em espírito contínuo de oração. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele pede: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. É Deus que está pedindo para a gente. O inimigo está feroz, fazendo de tudo para nos afastar de Deus, principalmente nós que estamos nos preparando ou nos consagramos a Nossa Senhora. Como filhos e escravos de amor de Maria, precisamos permanecer em estado de alerta, prontos para o combate. E não tem arma mais poderosa que a oração, principalmente a oração do Santo Rosário. Essa é a oração mais poderosa que tem. Precisamos rezar continuamente, em todas as situações e em todos os momentos, buscando estar em sintonia com a vontade de Deus em nossa vida.
com a proteção e a intercessão de Maria, nossa mãe querida e zelosa. Devemos estar revestidos do espírito de oração, tal como uma roupa reveste um corpo. Saibamos cumprir a vontade de Deus a cada momento. Lembremos-nos de que São Paulo disse em sua carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mediante a oração. Santo Afonso Maria de Ligório, em seu livro A Oração, nos explica que a necessidade de estarmos sempre em espírito de oração. Ele diz o seguinte: para fazer o bem, para vencer as tentações e para praticar a virtude, para observar inteiramente todos os preceitos divinos, não bastam as luzes recebidas anteriormente, nem as meditações e os propósitos que fizemos. É necessário ainda o auxílio de Deus. E Deus somente concede esse auxílio a quem reza, e reza com perseverança e com confiança. As luzes recebidas, as considerações e os bons propósitos que fazemos servem para que rezemos nas ocasiões iminentes de desobedecer à lei divina, e assim possamos obter o socorro divino que nos conservará incólumes do pecado. Sem isso, sucumbiremos. A oração é um diálogo profundo da alma. Exercite seu hábito de rezar, conversando com Maria. Peça a ela do fundo do seu coração que lhe ajude a ter o espírito orante, que você consiga rezar sempre, em todos os momentos de sua vida. Para não perder o costume, hoje nós vamos rezar Veni Creator Espírito Santo, Ave Maria Estela. E amanhã nós vamos continuar a nossa formação. Até amanhã.